Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido, e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido, como endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de segunda-feira. Hoje a igreja recorda São João Bosco, nosso querido Dom Bosco. Ele nasce na diocese de Turim, na Itália, em 1815. Teve uma infância sofrida, se ordena sacerdote, é consagrado todas as suas forças pela educação da juventude. Dom Bosco dizia que nós precisamos amar os jovens, que nós precisamos evangelizar os jovens, que a juventude precisa sentir esse amor. Não basta amá-los, dizia Dom Bosco. Eles precisam saber que são amados. Ele procurava formar a juventude na prática da vida cristã e também no exercício de uma profissão. Com essa finalidade, ele fundou congregações, sobretudo a Sociedade de São Francisco de Sales, os salesianos. Escreveu também diversos
livros para proteger e defender a religião católica. Ele falece em 1888. De Dom Bosco, do seu sonho nasce a capital da esperança, a nossa querida Brasília. Vamos pedir que ele possa abençoar toda a nossa capital, todo o nosso povo, que ele derrame bênçãos especiais na vida dos jovens. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho dessa segunda-feira apresenta o milagre onde Jesus expulsa um homem possuído por vários demônios, por uma legião de demônios. Esse homem sofria, era atormentado. E nós estamos vendo que no evangelho Jesus é apresentado como aquele que vem para nos libertar das correntes, das algemas do inimigo. Nem acorrentado esse homem tinha paz. Ele era um escravo do mal. Estava possuído pelo mal. E Jesus expulsa a legião para a manada dos porcos. No final, as pessoas ficam com raiva de Jesus porque houve um prejuízo. A manada dos porcos foi para o mar e ali morreram. Eles pediram que Jesus saísse da terra deles. Eles preferem a riqueza, os bens, do que a salvação, do que a presença de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de amar de verdade o Senhor sobre todas as coisas. Eles pensaram com o mundo. Vamos pedir que Jesus nos livre do maligno, do demônio, para não pensarmos como o mundo, mas para pensar como Deus quer que pensamos. Irmãos e irmãs, no final do Evangelho, o homem deseja seguir Jesus como os discípulos. Porém, Jesus dá uma missão mais especial para ele. Vai para o meio dos teus, anuncie o que Deus fez por ti. E ele testemunhava a graça de Deus e todos ficavam maravilhados. A nossa missão é testemunhar entre os nossos, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa igreja, as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Que assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.